Brasil, por favor, me permitam. Eu gostaria de fazer um comentário pessoal. Se é que eu tenho algum direito de opinar sobre esse incrível movimento que vocês estão realizando. Vocês estão certos. Vocês têm mesmo que agir e se posicionarem como os donos dessa nação. Mas abram seus olhos agora e vejam o tamanho do seu poder, povo brasileiro. No passado, vocês já reagiram contra o crime e contra a corrupção e conseguiram mudar os rumos do Brasil. Depois, os criminosos articularam, se organizaram e conseguiram de novo escravizar o seu povo. E hoje, criminosos estão tentando fazer vocês se sentirem como fora da lei por lutarem e se posicionarem contra o crime. Não tenham receio de se posicionar contra o crime e a corrupção. O contrário disso, se curvar e se calar diante da injustiça absurda, é que na verdade é extremamente vergonhoso. Despertem dessa opressão em que colocaram vocês psicologicamente por anos e agora até fisicamente. Indignem-se contra a atrocidade social que tornaram o seu país. Vocês estão certos em não serem coniventes e nem cúmplices. Vocês já escreveram a sua história. Parem de se importar agora com o que a mídia ou os outros países vão dizer. Foquem em quem vocês realmente são. Os brasileiros são os autores do maior movimento contra a corrupção da história da humanidade. Algo que nenhuma nação foi capaz de fazer até hoje. Então levantem a cabeça. Vocês já estão liderando o mundo. Agora vejam. Já houve nesta nação uma ruptura institucional total. E vocês, o povo genuíno, que não são figurantes pagos, têm o poder em suas mãos. Vocês são a maioria. Não joguem a responsabilidade nas mãos de terceiros. Vocês, o povo, são os que têm o poder de ordenar as Forças Armadas a agirem. Seja para fazer justiça, seja para destituir quem abusa do seu poder, seja para julgar cúmplices do crime organizado, seja para proteger a soberania desta nação. Então levantem a cabeça e confiem no processo e vão em direção ao que vocês aceitam como país. E não aceitem 1 centímetro menos daquilo que vocês merecem e já sabem que é possível e que tem direito. Atenção a esse detalhe, é algo muito importante. Essa luta do povo brasileiro não é para impedir criminosos de saquearem o país. O país já foi sequestrado. O Brasil já está tomado por criminosos. Vocês já foram roubados. Essa luta é, na verdade, uma missão de resgate. E o resgate de uma nação só é possível se for executado pelo sacrifício de verdadeiros guerreiros. Então portem-se como os guerreiros que vocês já são. Reajam como agentes da justiça, por vocês mesmos, pelos indígenas, por todo o povo brasileiro que em 2022 continua sendo escravizado. Se posicionem como donos desse país e com autoridade decidam seu rumo. Declarem ruptura constitucional total, que está bem nítido que já ocorreu, e exijam que as Forças Armadas executem uma intervenção constitucional agora. Contra a criminalidade, contra a corrupção e principalmente a impunidade e traição da pátria. Se posicione com firmeza, povo brasileiro, com a autoridade que vocês têm como os verdadeiros donos dessa nação, porque todas as instituições dessa estrutura governamental completamente contaminada e corrompida já rompeu totalmente com você, povo brasileiro. Então atenção aos sinais e reaja. Agora, você que não concorda com o que eu digo, reflita comigo. Os cidadãos estão sendo impedidos de ter garantia total e integridade no processo eleitoral e de conferência. Os parlamentares não reagem porque muitos têm processos antigos e estão sendo ameaçados de serem presos. Os senadores estão sendo impedidos de agir pelo próprio presidente do Senado, que bloqueia qualquer pedido de ação contra as arbitrariedades de outros poderes. O Tribunal Superior Eleitoral se recusa a cooperar e está censurando parlamentares e cidadãos que busquem por justiça. A Suprema Corte tem a maioria dos ministros agindo partidariamente e criminosamente com abuso de poder. Os restantes dos ministros da Suprema Corte se prostraram em total silêncio. O abuso de poder está começando a vir de várias esferas, através de agentes desse desgoverno criminoso. Governadores estão agindo para colocar a Guarda Nacional para cercear o direito de os cidadãos se manifestarem. O presidente
está sendo massacrado por um sistema sincronizado nacional e internacionalmente, com interesses escusos que não os da população. As cortes internacionais e de direitos humanos, aos quais eu mesmo contatei, não respondem e não se interessaram. E eu citei aqui apenas 10 itens, mas vocês já sabem que a situação é muito mais absurda do que isso, e sabem que se continuarem com essa passividade, onde é que isso vai dar? Os países da América Latina que o digam. Brasil, o mundo está estarrecido e questionando como um país com um povo jovem, ordeiro, inteligente chegou a esse ponto. Um país riquíssimo, mas com um povo miserável, e muitos até vendendo as suas crianças para mercados internacionais de escravidão sexual infantil, algo que eu mesmo investiguei na Deep Web e constatei serem crianças de favelas brasileiras. Abram seus olhos, o Brasil já é uma catástrofe social que nos últimos 3 anos descobriu que sempre houve recurso suficiente para todos terem uma vida digna, mas que nos últimos 30 anos foram sistematicamente enganados, ludibriados, explorados e escravizados. E continuam vítimas em pleno 2022. Se questione agora, você acha mesmo isso normal? Um dos países mais ricos do mundo ter um povo escravizado socialmente, economicamente e politicamente? Se ninguém fizer algo, você vai mesmo se curvar e aceitar o absurdo calado, como um animal indo pro abate? Nenhum povo de país democrático nesse planeta aceita um absurdo desse escalado. Não aceita um criminoso condenado, posto em liberdade por esquemas, fazendo manobras para continuar escravizando uma nação inteira. Então reajam, se posicionem de uma vez por todas com a autoridade que vocês já têm como donos desse país e não peçam mais. Não esperem por um intermediador. Levantem-se e exijam uma ação agora. É tempo de mostrar ao mundo o verdadeiro tamanho do seu movimento, brasileiros, que já é o maior da história da humanidade, mas que nesse momento deve ser ainda maior. Posicionem-se em frente aos quartéis com autoridade, declarando que já houve a ruptura institucional total, sincronizados com um número de cidadão recorde que realmente represente os 220 milhões de brasileiros em proporção. De uma vez por todas, guerreiros brasileiros, cumpram a missão de resgate da sua nação. Deixe bem claro para todos que o Brasil tem dono. A nação brasileira pertence aos brasileiros. Reajam, rompam, se posicionem e ordenem a devida ação. Esta é a sua única opção. E lembre-se sempre que vocês não precisam pedir licença para proteger e resgatar o seu país do crime organizado. Quebrem as algemas agora. Vocês estão em guerra e é contra um gigante intercontinental. Os criminosos não estão sozinhos. Você, brasileiro, vai curvar a cabeça e se calar diante dessa atrocidade? Levante-se e reaja agora. Uai, seu app de vídeos curtos.